A lendária fruta do Deus Sol do Luffy não está mais sozinha. A verdadeira Akuma no Mi do Chopper foi finalmente descoberta. E a união dessas duas divindades é o maior segredo que o governo mundial tentou esconder em toda a história de One Piece. Se você quer entender como essa dupla de deuses vai quebrar o sistema do Imu de dentro para fora, fica comigo até o final. Fala galera, Cauê Agostari, e hoje meus amigos, o negócio ficou sério. Se você achava que o bando do Chapéu de Palha era forte só por causa do Haki do Zoro, dos chutes do Sanji ou da ignorância do Gear 5 do Luffy, prepara porque simplesmente esse vídeo aqui vai explodir o que muita gente conhecia sobre a hierarquia de poder em One Piece. Nós passamos décadas, literalmente décadas, sendo feitos de completos otários pelo mestre Eiichiro Oda, rindo daquela recompensa patética de 1000 berries do Chopper. Todo mundo achava que ele era só um mascote fofinho ali da tripulação, é claro, né, um médico muito capaz, mas nada muito mais do que isso. Ele tinha sim a sua força, mas não se destacava muito. Só que agora, o que aconteceu no meio do caos da batalha em Elbaf não foi só uma cena de ação, foi uma revelação bombástica. O bando do Chapéu de Palha não tem apenas um deus a bordo do Thousand Sunny. Esquece essa história de que só o Luffy é o escolhido. O Luffy é sim, para nós e para todo mundo de One Piece atualmente, o deus do sol, mas ele divide o convés com o lendário deus da floresta. E hoje eu vou te falar, vou te provar, ponto por ponto, num vídeo completo e sem enrolação, como o governo mundial montou a maior cortina de fumaça da história dos animes para esconder o Chopper, e como essa dupla de deuses vai quebrar o sistema do Imu de dentro para fora. Bom, vamos lá, para situar todo mundo na linha do tempo, para vocês entenderem o tamanho do absurdo do que está acontecendo. No capítulo 1177, a Ilha dos Gigantes Elbaf virou um verdadeiro inferno. O grande vilão supremo, Imu, usou uma técnica bizarra e assustadora chamada Dome Reverse. Essa habilidade tem o poder de corromper as pessoas, transformando guerreiros em verdadeiros demônios sombrios com um poder de regeneração basicamente infinito. O nível do perigo estava tão absurdo que os personagens de mais alto escalão, como o Zoro, além, é claro, dos lendários capitães gigantes, o Dory e Brog, perceberam que não dava para salvar aquelas pessoas. A única forma, o único jeito conhecido até ali de quebrar o efeito do Dome Reverse e fazer os gigantes voltarem ao normal era matando eles. Os caras tiveram que apelar para isso, para conter a ameaça. Mas aí a cena corta pro Chopper, que estava ali no meio do campo de batalha fazendo o que ele faz de melhor, cuidando de um ferido. E não era qualquer ferido, tá? Ele estava tratando ninguém nada, ninguém menos do que o Scooper Gaban, antigo braço esquerdo do Gold Roger. Para você que não sabe, eu te boto por dentro. No meio do atendimento, dois desses gigantes demonizados invadiram o local, prontos ali para massacrar tudo e todos. O Gaban, mesmo todo arrebentado, tentou se levantar para lutar, mas o Chopper, naquele maior estilo badass de médico de verdade casca grossa, se recusa a deixar isso acontecer e diz que paciente dele não luta ferido. O que ele vai lá e faz então? Ele ativa o Monster Point e solta um socão direto no gigante. A princípio o golpe parecia não fazer nada, não ter nem efeito ali contra o gigante. O gigante deu até aquela risada da cara do Chopper, achando que foi só um golpe fraco, mas logo em seguida acontece o que eu defino como um verdadeiro milagre. Uma sombra preta e bizarra começa a ser expelida do corpo do gigante e ele se converte completamente para sua forma normal outra vez, livre da transformação de demônio do Imu. Cara, para e pensa na gravidade disso. O Zoro precisou usar a força letal. Os maiores guerreiros de Elbaf precisaram matar. E o Chopper, acidentalmente, com um único golpe no Monster Point, purificou uma maldição do Rei do Mundo. Do Rei do Mundo, para você que não entendeu. Como que isso é possível? Isso nos leva direto para a maior mentira contada pelo governo mundial até aqui na história de One Piece. Se você acompanha One Piece, sabe que o governo mundial tem um modus operandi muito bem definido quando o assunto é apagar o passado. Eles fizeram isso com o Luffy, né, onde a gente passou mais de 1000 capítulos achando que o Luffy tinha comido a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, uma fruta considerada boba, né, nota 5 ali de poder, que o protagonista fazia virar uma nota 10 na base do puro esforço. Aí descobrimos que na verdade os Gorosei mudaram o nome da fruta há 800 anos para esconder a identidade real. A Hito Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol. Eles usaram a mentira sistemática para apagar a existência de uma criatura que trazia a libertação, algo obviamente indesejado pelos opressores. Com o Chopper, a estratégia foi um pouco diferente, mas igualmente genial, viu? Eles usaram o ridículo e a piada.
Mas fica tão óbvio quando você para pra pensar que fica até meio absurdo pensar que ninguém percebeu isso antes. Afinal, se você olha para os outros frutos do tipo Hito Hitonomi em One Piece, o padrão é bem bizarro. O Sengoku vira um Buda gigante de ouro, o Onimaru vira um monge guerreiro colossal e o Luffy vira o próprio Deus Sol. Todas elas são zoan místicas com modelos lendários e pomposos. E a do Chopper, bom, oficialmente nos registros do governo, ela é tratada como Hito Hitonomi modelo humano. O Chopper até consegue atingir uma forma que a gente pode chamar de humana no Heavy Point, mas fica mais parecendo um monstro das neves ali, peludo por causa da biologia dele, né? É claro que ele é uma rena, do que qualquer outra coisa. As outras formas, como o Army Point ou o Guard Point, a gente sabe que são distorções que ele mesmo criou hackeando ali, né, a própria fruta com a Rumble Ball. Mas é aí que tá o pulo do gato, meus amigos. E o Monster Point? Se você mostrar aquela criatura gigantesca que você tá vendo aí, cheia de chifres, colossal, pelos e uma feição completamente selvagem para qualquer pessoa no planeta, ninguém vai te dizer que aquilo ali representa um humano comum. Macho peludo. Nem com o hack da Rumble Ball faria o mínimo sentido uma fruta do humano normal despertar uma criatura daquela magnitude. É bizarro demais. Inclusive, é claro, vale sempre lembrar que um fã já perguntou pro Oda no SBS o que aconteceria se eu ou você, um humano de verdade, comesse a fruta do Chopper. A resposta do autor foi super enigmática, bem filosófica, esquivando ali tudo quanto é bala, como a gente sabe que ele faz quando não quer responder. Ele disse, o cara viraria um humano 2.0. Ele disse que o humano ficaria mais sábio, mais maduro e encontraria sua verdadeira essência, a verdade da vida, da verdade do universo. Ele esquivou bonito dessa, né? Vamos ser sinceros. E a gente conhece o Mestre Oda quando ele dá uma resposta muito poética para disfarçar um segredo biológico da fruta, é porque tem caroço nesse angu. O que o governo escondeu não foi a capacidade do Chopper de virar humano, é claro que não. Foi a verdadeira identidade mística que o Monster Point assume quando desperta. A verdade é que o governo mundial viu o Monster Point em Enies Lobby destruindo os agentes da CP9 e demolindo a Torre da Justiça. Eles sabiam perfeitamente o que aquela forma significava, mas para evitar que o mundo fizesse a associação de que uma divindade antiga tinha despertado, eles registraram o Monster Point como uma criatura isolada e colocaram uma recompensa ridícula na forma de rena do Chopper, tratando ele como um mascote que gosta de algodão doce. Eles criaram uma cortina de fumaça perfeita, baseado, como eu falei no comecinho desse vídeo, no completo deboche, tratando ele como um mascote que gosta de algodão doce. Agora, nesse contexto que a gente está conversando, as coisas começam a se encaixar perfeitamente com o lore que estamos descobrindo em Elbaf. Os gigantes possuem um texto sagrado milenar chamado Harley, que reconta a história dos três mundos e o que aconteceu durante o século perdido. E um dos trechos desse livro há uma profecia ou um registro histórico que diz literalmente o seguinte, abre aspas, o deus da floresta domou os demônios e o sol espalhou os fogos de guerra, fecha aspas. Não tem como não se arrepiar só de ler isso. Ele literalmente domou um demônio em Elbaf, enquanto todos usavam espadas e machados para matar, o toque do Chopper expulsou a escuridão do Imu. Ele agiu exatamente como o deus da floresta descrito no livro de Harley. E visualmente, o Oda deixou as pistas espalhadas por anos. O design do Monster Point não tem absolutamente nada a ver com o humano, mas tem tudo a ver com um deus da mitologia celta. A teoria do Cernunnos está ganhando bastante forma, afinal, Cernunnos é conhecido exatamente como o deus da floresta, sem tirar nem pôr. E olha como a aparência dele se assemelha muito com o Monster Point do Chopper. Esse deus é representado como um ser híbrido, vai vendo, com grandes olhos de cervo na cabeça, olha só, intimamente ligado à vida selvagem, aos animais e aos ciclos da natureza. Mais do que isso, na mitologia, ele é o guardião do equilíbrio entre o mundo dos vivos e o submundo. Meu Deus. Tendo o poder de transitar entre duas realidades. É idêntico ao Chopper, fala a verdade. E se você puxar pela memória, lá no arco de Skypiea, aquele povo antigo que fazia um ritual de sacrifício bizarro lá do povo da ilha, eles chamavam por 4 deuses, 4 divindades do mundo antigo, e entre eles tinha sim o deus da floresta. É claro que até pouco tempo todo mundo achava que aquilo era só um diálogo expositivo para dar um clima misterioso no arco, mas depois que o Luffy se mostrou como o Nika, o Deus Sol, ficou óbvio que as outras 3 divindades também poderiam existir na forma de Akuma no Mi místicas. E adivinha quem é o portador
da fruta do deus da floresta. O nosso médico com a recompensa de 1000 berries. Irônico como o Chopper busca a cura para todas as doenças do mundo, e eu lembro muito bem que no arco de Skypiea, o povo que está pedindo ajuda para o deus da floresta, entre os deuses, está pedindo para ser curado, né, de uma doença que está destruindo o povo daquela vila. Depois a gente descobre que aquela doença vem das árvores, que ela atinge os humanos e também as árvores, e por conta das árvores que estavam ali, eles estavam sempre sendo infectados. Mas é interessante esse detalhe de como eles estavam buscando a cura para uma doença. De fato, o Chopper é um médico e busca a cura para todas as doenças, inclusive, é claro, essa. Para fechar esse quebra-cabeça do poder do Chopper, a gente precisa olhar de fato para a fruta, a própria Akuma no Mi dele, antes de ser consumida. Por que diabos a fruta do humano tem o formato de um cogumelo? Eu poderia até dizer para você o que isso lembra, mas eu prefiro que você me diga aí nos comentários. O que um cogumelo tem a ver com a raça humana? Absolutamente nada, mas tem tudo a ver com a floresta. Como a gente aprendeu em The Last of Us, os fungos desempenham um papel fascinante na natureza, na verdade, e com eles não se brinca. Afinal, eles podem se tornar um problema enorme, assim como também uma solução gigantesca. O micélio, por exemplo, que está rodando agora nas teorias pela internet mundo afora, funciona como uma verdadeira internet biológica. Através dessa rede de micélio, as árvores conseguem se comunicar, trocando nutrientes e, o mais importante, enviar compostos de cura, atenção a isso, para outras plantas que estão doentes ou fracas na floresta. É simplesmente absurdo como isso se conecta com o personagem Chopper. Se o Chopper tem a fruta mística do deus da floresta, o formato de cogumelo faz todo sentido do mundo. O poder dele não vem da força bruta dos músculos do Monster Point, vem da habilidade mística de acessar a rede vital das coisas. Quando ele acerta o gigante demoníaco, ele usa essa conexão da natureza para tocar a alma pura do indivíduo e forçar a infecção das trevas do Imu para fora do corpo. O sonho do Chopper sempre foi ser o melhor médico do mundo, alguém capaz de criar uma panaceia, um remédio universal capaz de curar qualquer tipo de doença. Nós sempre olhamos para ele com esse sonho como algo puramente poético, né? Até que ele poderia conseguir. Uma meta bonitinha, né? Para motivar o personagem. Mas em One Piece, o Oda nunca dá ponto sem nó. A maior doença que assola o mundo de One Piece não é um vírus ou uma bactéria, é a opressão, o preconceito e a contaminação espiritual causada pelo governo e pela figura do próprio Imu, que distorcem a ordem natural das nações e transformam pessoas em monstros literais. Para o Chopper, realizar o sonho de curar o mundo passa obrigatoriamente por curar essa infecção que o Imu espalhou, e ele recebeu a fruta com anticorpos perfeitos para fazer isso. Agora que você entendeu toda a base da teoria, a gente vai analisar o quadro geral. Como o despertar conjunto do Deus Sol e o Deus da Floresta muda o rumo da guerra final pelo tesouro do Gold Roger e pela libertação do mundo. A relação entre essas duas divindades é baseada na simbiose mais pura da natureza. Pensa comigo, uma floresta não consegue crescer, fazer fotossíntese e prosperar se estiver mergulhada em trevas eternas. Ela depende desesperadamente da luz e do calor do Sol para existir. Por outro lado, o Sol brilhando sozinho em um planeta sem vegetação transforma tudo em um deserto estéril e sem vida. Um precisa do outro para que o ecossistema funcione. Essa é a dinâmica perfeita entre o Luffy e o Chopper nessa reta final da obra. O governo mundial representa o oposto disso tudo. Eles representam o controle absoluto, a estagnação, a frieza das construções de pedra e a escuridão de um oceano que engole a história e a liberdade das pessoas. Quando a guerra final estourar para valer, o Luffy, no papel de Deus do Sol, vai ser a força de vanguarda. Ele é o cara que vai ser capaz de quebrar as correntes políticas, derrubar os tiranos, peitar os Gorosei de frente e espalhar o fogo da revolução pelo mundo com a alegria contagiante do Gear 5. Ele vai limpar o terreno, destruindo a estrutura opressora. Só que uma guerra deixa rastros de destruição, deixa feridos, nações devastadas e exércitos corrompidos pela magia das trevas do Imu, como vimos com os gigantes de Elbaf, por exemplo. E aí que entra o Chopper, o deus da floresta. Enquanto o Luffy traz a destruição do velho sistema e a libertação dos povos, o Chopper traz a reconstrução e o pós-guerra. Ele vai ser o responsável por purificar os povos corrompidos e restaurar a saúde das terras destruídas pelas armas ancestrais, assim garantindo que a vida volte a florescer onde o governo mundial tentou espalhar a morte. Mas e aí, o que você achou dessa teoria? Acha que tudo isso faz sentido ou não? Deixe sua teoria aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado de verdade por assistir, um grande abraço